buraco negro muito David, ativo. respondendo a pergunta do David aqui, se der, não sei se o Gelvan já queria partir para outra coisa aí, mas como é que um buraco negro se forma? Resumidamente, né? É um papo interessante, porque o buraco negro ele se forma. Eu poderia me transformar num buraco negro, não só estrelas. Vocês poderiam se transformar em buracos negros, desde que vocês fossem comprimidos devidamente até alcançarem ali um raio crítico. Bacana, não vou falar os nomes técnicos, senão vocês vão pegar no meu pé. Pode falar do raio disfarçado. Se você chegar num determinado raio crítico ali, a sua densidade vai ser tão alta que você vai começar a entrar num processo de implosão espontânea ali. A matéria vai começar a se autocomprimir de uma maneira espontânea e nada intervém naquilo, né? Nada intervém de acordo com a matemática da relatividade, né? Do ponto de vista da física clássica, a gente não poderia prever esse tipo de situação, mas você começa a ter uma matéria cada vez mais comprimida ali, bacana, e você gera uma situação, uma região ali no espaço, cuja velocidade de escape é c, é a velocidade da luz. Bacana? Então, eles se transformam num buraco negro exatamente por conta disso, porque a informação básica, que poderia ser através de ondas eletromagnéticas, elas não escapam a partir de uma determinada região no entorno dessa região aí. Então, não escapa informação. Você não pode fazer uma detecção mais direta, nem no visível e nem em outros espectros, porque essa concentração de matéria é aguda, ao ponto de gerar uma gravidade muito aguda ali ao entorno, e a partir de uma certa distância desse entorno, a luz também, os fótons, independente do espectro, eles também não conseguem escapar ali. O conceito de buraco negro é esse mesmo, né? A questão dessa informação luminosa não conseguir sair dali. É um conceito que vem antes do buraco negro, do ponto de vista que a gente tem de moderno, né? Ela vem de Laplace, lá, estrelas negras. Laplace não conhecia a relatividade, nada disso, mas ele já tinha teorizado lá que uma estrela muito massiva, ela conseguiria reter a radiação, né? Ou seja, ele foi e conceituou ali primariamente o conceito de estrela negra, que depois foi usado com o conceito de buraco negro, né, depois da relatividade. Então, é um conceito muito simples. Transpondo isso para a realidade estelar, e já finalizando essa explicação, uma estrela, a partir do momento que ela se compacta ali, nos estágios finais de vida, se ela, num processo eruptivo, se a massa resultante dela for, em termos quantitativos, a partir de 3 vezes a massa solar, se esse objeto que sobrou ali desse processo final aí tiver pelo menos 3 vezes a massa do Sol, ele pode ser transformado num buraco negro, ou seja, ele vai, a não ser por um processo aqui que não vem ao caso, mas muito, muito provavelmente ele vai se transformar num buraco negro. Bacana, ele vai, a gravidade dele vai ser tão forte que ele começa a se contrair, e, de repente, ele gera uma situação em que a física não consegue explicar exatamente, a gente chama de singularidade, né, o local ali ocupado pelo buraco negro, né, então, a gente não pode nem dizer o lugar ocupado, porque tem umas teorias estranhas aí, em relação ao espaço-tempo, mas o fato é que essa estrela, esse resto estelar, ele começa a se compactar, gerando essa gravidade absurda, então, nenhuma informação luminosa escapa dele. Mas, repito, para essa compactação chegar nesse nível de gerar esse buraco negro, precisa que essa estrela remanescente, esse final desse processo evolutivo aí, gere um corpo cuja massa seja de pelo menos 3 vezes a massa solar. A partir dessa massa, isso equivale a dizer, em quantidades aproximadas, equivale a dizer que a estrela lá, originalmente, ela tinha pelo menos 20 massas solares, né? Em termos de estrelas, a partir de 20 massas solares, mais ou menos, elas podem se transformar em buracos negros no final da sua vida. Em termos do processo final, depois que ela explode, tudo, esse caroço central aí tem que ter pelo menos 3 vezes a massa do Sol. Esses são os números para que você tenha ali uma massa numa região muito comprimida, bacana. Uma coisa é a massa do Sol, ali num objeto de 1.390.000 quilômetros de diâmetro, que é o diâmetro do Sol. Outra coisa é aquela massa toda do Sol, de 10 elevado a 30 quilogramas, ou seja, um seguido de 30 zeros,
de quilogramas, uma coisa é aquela massa absurda concentrada ali numa esfera de 3 quilômetros apenas de raio. A densidade seria tão grande que ela ia continuar comprimindo, haja o que houvesse, ela continuaria comprimindo até que a luz, as informações luminosas não pudessem se escapar dali. Ali a gente já teria um buraco negro ali. Tem mais coisas aí, é claro, né? Mas eu estou querendo... Para as pessoas terem ideia do nível de densidade, você falou, o Sol ele teria só 3 quilômetros de raio, que é pequeno, assim, se você compactar o Sol, pegar a Terra, nessa mesma densidade, ela teria o tamanho de uma bola de tênis. Exatamente. Menor ainda. A escala é mais ou menos isso. Se a gente for... É porque grande parte das pessoas tem aquele negócio. Mas falando de estrelas, a gente tenta trazer estrela, esses corpos celestes, como se fosse algo muito pequeno. Só que aí tem aqueles vários vídeos que você roda na internet, tipo assim, o tamanho real do Sol em comparação à Terra. Quando você vai ver, os objetos celestes, eles são muito grandes. É muito grande. Se for parar para analisar, como o Ari falou, 3 vezes a massa do Sol em algo de 3 quilômetros. 3 vezes a massa do Sol, quando essa estrela já explodiu. Aí o remanescente estelar, ele tem que ter pelo menos 3 vezes a massa do Sol. Então, quando a gente fala de remanescente estelar, é 3 vezes a massa do Sol. Mas quando a gente fala da estrela antes de explodir, ela tem que ter pelo menos 20 vezes a massa do Sol. São cálculos aproximados. Esse do 20 vezes é um cálculo aproximado, mas o do remanescente é um cálculo muito preciso. A partir de 3 vezes a massa do Sol, quase que inevitavelmente vai se transformar num buraco negro. Esse buraco negro que o Ari está falando, esse buraco negro que o Ari está falando é o buraco negro de massa estelar, né? Então é formado por processo evolutivo da estrela, né? Lembrando que a estrela pode colapsar em um buraco negro, pode se colapsar em uma anã branca, como vai ser no caso do nosso Sol, pode se colapsar em uma estrela de nêutrons, enfim, a depender da massa dela, né? Mas existem também os buracos negros de massa supermassiva, que são aqueles que estão no centro da nossa galáxia. Esses não têm a formação muito bem determinada ainda. A gente não sabe o que veio primeiro, né? Na biologia tem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, que obviamente é a galinha, mas... O próprio M87 que o Pedro citou, por exemplo. Mas na astrofísica a gente tem o que veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia? Então a galáxia se formou em torno do buraco negro ou o buraco negro já se formou dentro da galáxia? O buraco negro se formou por causa da galáxia. Então, a gente não sabe essa resposta ainda para buracos negros supermassivos, que são aqueles que têm milhões de vezes a massa do Sol. O Sagitário da Estrela, se não me engano, tem 2 ou 4 milhões de vezes a massa do Sol. Então, são aqueles buracos negros do centro das galáxias, né? Toda galáxia ou tem um buraco negro supermassivo, ou tem uma dupla de buracos negros supermassivos, ou tem um aglomerado estelar muito denso, enfim.